Fala pessoal, tudo jóia? Daniel aqui. Hoje eu vou falar do RZTR, que é um fundo que eu gosto. Inclusive tem live aqui no canal com a gestão, né? Então bora lá falar sobre esse fundo. Que é um fundo interessante, tem trazido retorno para os cotistas, tá? A cota tá meio que amassada, né? Tá mais ou menos ali de uns 9%, 11% de queda, dependendo da perspectiva, né? Se você pegar, por exemplo, desde o início do ano até agora, se você olhar aqui no Google, tá no year to date, que a gente chama, né? Do início do ano até agora tá 11,29% de queda, né? Então, assim, os fundos do Agro eles estão com um desconto bem interessante, mesmo aqueles que são, né, mais consolidados mesmo, né? Sem nenhum problema dentro do fundo. Então, se você gosta do agro, é algo a se refletir com toda certeza, beleza? Esse é um fundo, pessoal, que eu sempre critiquei o relatório inicial, ele era muito curtinho, a gestão não aparecia tanto em live, só que eu acho que eles estão melhorando bastante isso, né? Eles vieram aqui na live no canal, a gente conversou muito sobre isso, sobre, né, sobre ali o agro em si, a importância do pé do barro. E eles melhoraram também no relatório gerencial ao longo do tempo, né? Já falei desse fundo tem muito tempo, então eu sei bem isso, né? Eu acompanhei. Mas é o fundo tem três estratégias, me pediram para fazer perdão, um vídeo do fundo aqui no canal. E claro que eu estou aqui para agregar valor para vocês, né? Vamos falar um pouquinho sobre ele. Uma taxa de administração que é cara, né? Mas comparativamente com o agro é bem competitivo. Porque, especialmente nos fiagros, eu sempre critico aqui, vocês sabem, todo vídeo que eu faço aqui eu critico, né, a taxa do agro, que é muito cara, né, eu acho que tem que melhorar bastante aí. Mas taxa de administração 1,25% e performance 20% acima do CDI mais 2%. Como eu disse, é caro, mas no agro é bem competitivo, tá? Investidores em geral, né, início do fundo ali 2020, então é uma indústria muito recente, né, então comparativamente esse fundo também ele já tem uma certa história, tá? Mas, como eu disse, né, ele tem trazido aí bons resultados para os cotistas, tem aparecido mais, melhorado o relatório gerencial. Então, a gente tem que elogiar quando tem que elogiar, né? Quando de César ao que é de César. Dividend yield anualizado, lembrando que é anualizado quando a gente multiplica por 12, tá? Não é o anual, esse aqui é o anualizado de 11,58%. Valor de mercado aqui com pequeno desconto frente ao patrimonial, né? Esse é um fundo que não é sempre que ele está com preços descontados, né? Ou cota amassada. 122.022, né? Então já tem uma base bem legal aí, com 21 ativos. Esse é um fundo que a grande parte dele é pré-fixado, né? A gente vai discutir um pouco sobre isso daqui a pouco. Liquidez mediária média aí de 5,13, muito ok, né? Muito tranquilo. A partir de 500 mil aí, a não ser que você seja um multibilionário, tá tudo certo, tudo ok, beleza? Então tá, vamos lá. Aí que ele mostra, né, desempenho dos fundos imobiliários em maio de 2024, o índice, o IFIX registrou uma leve operação de 0,02, ficou na mesma ali, né? No acumulado do ano, apresenta um retorno positivo de 2,14%, né? Com a abertura da curva de juros, esse não é o ano, com certeza, que a gente vai ver uma grande valorização dos fundos imobiliários, né? Ainda mais com as taxas de juros, seja a taxa Selic ou as taxas de juros futuras tão altas assim. Em relação entre valores de mercado e valores patrimoniais FIIs, os diferentes segmentos FIIs estão sendo negociados com desconto em relação ao seu valor patrimonial, apresentando uma oportunidade atrativa para os investidores. É aquilo que eu falo, né? Você não precisa, poxa, vou então só para renda variável, só renda fixa, depender. Não, você pode ter as duas coisas no seu portfólio, né? É o que eu gosto de fazer. Mas das políticas monetárias é que ele fala, né, dos Estados Unidos, realmente foi o grande assunto, a gente viu vários relatórios iniciais em vários fundos imobiliários, porque os fundos imobiliários trazem esses relatórios iniciais? Porque realmente os Estados Unidos é o país mais importante economicamente do mundo, né? Então isso influencia ali, claro, de como que vai, como as taxas de juros vão ser feitas muitas das vezes em vários outros países, né? Inclusive aqui no Brasil isso influencia bastante. No Brasil, o Banco Central manteve sua postura vigilante em relação à inflação. O presidente do Banco Central, inclusive, está tendo uma troca de farpas danada aí, né? Entre o presidente e o Banco Central. E outros diretores enfatizam a necessidade de cautela diante da resiliência da inflação. Embora alguns membros do mercado ainda esperam uma redução gradual na Selic, a gente viu que muito provavelmente não, né? Muito provavelmente o pessoal vai pisar o freio aí. Acompanhamento do safra de terrax, o mês de maio marca o fim da colheita de safra de soja e o início da colheita de milho, safrinha e do algodão em grande parte das áreas de plantio antecipado no país. O agro, ele segura o país, né, pessoal? O algodão está em fase de maturação na maior parte do território nacional.
enquanto milho safrinha está em fase de enchimento de grãos, maturação. Nosso país é bizarro de produtivo, né? Safra e safrinha. Surreal mesmo, o agro ele carrega o Brasil nas costas. No Mato Grosso, as primeiras áreas colhidas de milho e safrinha apresentaram boas produtividades. A colheita do algodão foi iniciada nas regiões oeste e sudeste do estado, com lavouras mostrando bom desenvolvimento. Em Goiás, a colheita de milho e safrinha já começou também registrando boas produtividades nas primeiras áreas colhidas. No norte do país, a colheita de soja foi finalizada, a segunda safra de milho está em fase de enchimento de grãos e maturação. Na Bahia, a colheita de soja terminou e a colheita de algodão foi iniciada. A maior parte das fazendas do fundo registraram poucas chuvas após o início do mês, o que é normal para o período de pode realizar atividades no campo durante a colheita. Pessoal, em relação ao agro, é muito importante que você tenha uma diversificação muito grande no país, né? Porque os vários climas vão diferenciar os resultados em cada parte do país. Então, dando um exemplo aqui climático, né? O El Niño e Laninha. Cada um, em cada região, vai ter um efeito muito diferente um do outro, né? Então, isso vai influenciar. Então, quando você tem uma diversificação geográfica, falando nos fundos do agro como um todo, tá? Nos FIIs do agro, nos FIAGROS. Quando você tem uma diversificação geográfica bem legal, isso aí acaba mitigando esses riscos que você tem. Né? E sem falar nas grandes tragédias, como aconteceu no Rio Grande do Sul, que a gente acompanhou, né? Foi uma grande tragédia que o mundo inteiro foi noticiado. Pessoal, em relação a commodities agrícolas, eu não vou ficar lendo, né, ponta a ponta aqui, não, mas caso você tenha interesse, é legal, né? Eu acho interessante ficar acompanhando ali. Eu não vou fazer um vídeo aqui de 30 minutos lento, né? Questões de detalhes específicos aqui, soja, algodão, etc e tal. Caso você tenha interesse, dá uma olhadinha no relatório gerencial. A gente está aqui mais para discutir a estratégia geral do fundo. No início de junho, o Risa Terrax distribuiu 0,9 centavos, né? 90 centavos aí, por cota referente ao mês de abril, equivalente ao dividend yield de 0,92%, abaixo de 1%, né? Mas ok ainda, né? Um dividend yield bem interessante aí. A cota do mercado secundário variou entre 90,50 para 98,10, lembrando que preço importa, né? Então, quanto mais você pagar bons preços, mais interessante é, né? Aqui ele mostra também no relatório também o resultado, né? Então a gente vê que a taxa de performance tem ali esse impacto financeiro, né? Mas o mais importante é estar ali financeiramente positivo em relação a isso, né? Isso em todos os fundos, obviamente, beleza? Mas como a gente vê, né? Impacta sim, taxa de administração, taxa de performance aqui, bem, um impacto aí grande, né? Distribuição de performance, né? Ele mostra aqui em relação por ativo. Interessante esse gráfico aqui, não é todo mundo que mostra. E o Terrax versus CDI, você vê que o CDI ali não é fácil de ser batido, tá? O CDI não é fácil de ser batido, ele tem uma performance bem interessante também, tá legal? E aqui ele explica um pouco mais sobre as estratégias dele, né? Vamos começar pelo começo. Ultimamente, o fundo ele está utilizando muito de uma estratégia um pouco mais de equity, né? Que a gente chama de participação. Quando você ouvir equity no mercado, é participação, tá bom? Que é uma estratégia mais arriscada, mais arrojada. Você entra dentro do projeto, digamos assim, né? Você entra ali dentro do ativo e você então tenta ganhar dinheiro ali com esse movimento. Só que como você está no ativo, então muito provavelmente isso aí é mais arriscado, correto? Vai variar, por exemplo, o preço da terra varia muito com o preço das commodities, que a gente sabe que é mais arriscado mesmo, é bem variável. Isso pode gerar muito dinheiro, né? Que é a grande aposta desse fundo agora, que é uma estratégia ali de dar mais um punch para esse fundo. Mas antes disso, eles, né, focaram nessas estratégias que a gente vai falar aqui agora, né? Aqui, que é a Sale and Leaseback e a Buy to Lease. Então, qual que foi a pegada desse fundo? É gerar um fluxo de caixa para manter ali, né, uma linearização, entre aspas, dos rendimentos, que eles sabem que o mercado é rentista, eles estão corretos em relação a isso, e depois dar punches maiores com essas vendas, né? Muitas vezes as pessoas falam, nossa, Daniel, por que o rendimento diminuiu aqui no Risa Terrax? Você, porque é por causa de uma venda, por exemplo, né? Porque não era para ser mesmo, né? Um rendimento tão alto assim para sempre. Então ele vai ter esses punches ao longo do tempo. Quando ele vende algum ativo, por exemplo, ele dá aquela aumentada. Aí o pessoal assusta, mas tem nada acontecendo no fundo. Isso aqui que você tem que ter um olhar um pouco diferente para esse fundo, sabe? Às vezes ele vai dar aquela aumentada nos rendimentos, só que vai ser uma questão ali momentânea. Só que dura muitas vezes, muitos meses. Né? O pessoal acha, meio que acomoda aquele rendimento mais alto ali e depois ele fica meio que assustado, né? Mas, às vezes não acontece nada.
Só realmente é um rendimento ali não recorrente mesmo, só que durante muitos meses, assim. Estratégia de buy to lease, né? Então você compra o plantio, você compra, né, o terreno, né, a fazenda, enfim, um ativo, e você aluga de novo. E é claro, pessoal, né, assim, que ninguém no agro vai vender sua terra, assim, né, ainda mais por um preço tão barato. Eles compram um preço, assim, 50% de desconto. Ninguém vai fazer isso. A terra é a moeda ali do agro, né, digamos assim, é o maior valor do agro. Então ninguém vai vender por isso, né? Mas aí o que eles fazem? Né? Eles pegam ali um valor até mesmo prefixado, que eu estava falando antes, né? E ali você dá o direito para essa pessoa que te vendeu a terra para recomprar ela, né? Por isso que a gestão fala muito, eles falaram aqui com a gente na live, né? Que, entre aspas, se eles deixarem de pagar, o VP do fundo vai subir muito alto, subir muito pro alto. Por quê? Porque eles compram o valor da terra muito baixo, né? E aí eles vão ter essa possibilidade ali de da recompra, né? Da recompra ali quando você faz essa estratégia de sale leaseback. E aqui embaixo, a buy to lease, como o próprio nome já diz, né, comprar para rentar, são estratégias muito próximas, né? Você faz um contrato atípico normalmente, isso aqui não é apenas no agro, né? Você faz um contrato atípico, porque você compra o terreno e já aluga para a pessoa, tá? Então você faz meio que uma alfaiataria ali. Então tem essas três estratégias: o equity, que eu estava falando para vocês, né, que entra na participação, aí esse aqui de cima, que ele mostra aqui no gráficozinho, sem o leaseback, que é exatamente o que eu acabei de falar, né? Que você chega, você compra isso e você aluga de volta, né? Você, em leaseback, aluga de volta para a pessoa, porque ninguém vai vender a preço de banana a terra mesmo. E aí você dá o direito para ela, né, a recomprar de novo por isso, né? Por causa do valor da terra. E por fim, mas não menos importante, o baixo lease, que é uma alfaiataria. Vários fundos fazem isso, né? Você pega ali e aluga de volta. Aluga, perdão, você aluga para a pessoa. Né? Você compra um terreno para alugar pela pessoa. Então você já sabe mais ou menos ali o que você vai fazer com esse terreno quando você compra. Beleza? Então são essas três estratégias aí. Espero que tenha entendido. Se não, pode deixar aqui que eu explico de novo. Beleza, vamos lá. Comentários da gestão. A gestora informa que no momento da divulgação deste relatório possui dois termos de compra e venda vinculantes para aquisição de duas propriedades no município de Alto Paranaíba e São Miguel das Missões, no Rio Grande do Sul. No montante total, 62 milhões e trabalha ativamente para a formalização dos instrumentos particulares de compra e venda dos ativos nas próximas semanas. Quando totalmente formalizados, a gestão completará a alocação de 75% da quarta emissão. Com aquela taxa Selic, desde o segundo semestre de 2023, atualmente a 10,5% ao ano, o retorno das operações de sale leaseback e buy to lease tornam-se bastante atrativas, dando que a média das taxas de operação já alocadas é de 13,01%. Esse é o grande risco desse fundo, tá? É o risco da taxa de juros, é o maior risco desse fundo. Ou seja, você tem prefixado, se a taxa de juros aumentar demais, você se ferra. E a gestão está em negociação das novas operações da taxa acima da média atual. Beleza. Ok, aí são as estratégias que eu falei para vocês, né? Land Equity, Sale Leaseback, Buy to Lease, espero que tenha ficado claro. Se não, deixe aqui nos comentários que eu explico de novo, tá bom? E eu acabei de falar, né? O principal aqui é o risco da taxa de juros, que a gente chama, né? Como são contratos pré-fixados, se a taxa de juros subir, a gente se ferra tudo, beleza? Vamos lá. Com essas informações detalhadas sobre estratégias do fundo, qual a grande diferença de Terrax para outros fundos que investem em títulos de dívidas, tal qual o FIIs e FIAGs em geral? O risco de calote, né? Consideramos baixo o risco de inadimplência envolvidos nessas operações. Eu acabei de explicar para vocês. O que eles estão querendo falar aqui? Eles estão querendo falar assim: olha, gente, por exemplo, se eu tenho como um. É porque não é uma garantia. Isso, boa. Melhor forma de explicar. Não é uma garantia a terra. A terra é do fundo, ok? Então, esse é o maior risco, é o maior benefício desse fundo, é o menor risco desse fundo. A terra é do fundo. Então, se aquela pessoa que está ali pagando para o fundo deixa de pagar, a terra já está no fundo, né? Ok? Não é como se fosse uma garantia, não. A terra é do fundo. Essa é a grande vantagem desse fundo. É um fundo que eu gosto bastante, é uma estratégia muito boa. E aqui na Land Equity que eu falei com vocês, né, que é a mais arriscada ali, mas pode ser que seja muito positivo no longo prazo, né? Muito positivo, que é o que a gente está vendo aí
E aqui eles mostram, né, em relação à área da propriedade, eles mostram, né, buy to lease, sale leaseback. Como eu falei para vocês, né, eles começaram com as estratégias buy to lease e sale leaseback de forma mais conservadora, e depois eles estão aqui, tá vendo aqui? Land equity aqui também. Ou seja, é um percentual menor, né, assim, comparativamente com os outros tipos de ativos, no número de operações mesmo, porque eles sabem, né, falar, isso aqui é mais arriscado, pode dar aquele punch, mas também pode dar muito errado. Então eles vão focar nessa sale leaseback e buy to lease, que eu estou mostrando aqui para vocês, né, a grande maioria, tá bom? Para dar essa linearidade, para dar essa segurança maior para o cotista, e depois vão tentar dar aqueles punts a mais. E por fim, eles mostram aqui terra por terra, né, bem interessante também, caso você, né, não vou passar ponta a ponta aqui, para não ficar um vídeo de 30 minutos, mas você pode ler aqui caso você seja cotista do Renda Terraço ou tenha interesse nesse fundo. Mas espero que tenha ficado claro todas as estratégias. Se não, mais uma vez, deixe aqui nos comentários que aí eu tento escrever para ficar ainda mais claro ainda para vocês, explicar ainda mais. Claro, né, se tiver algum fundo que você queira que eu fale, fala aqui também, que estamos aqui é para realmente agregar valor à comunidade, beleza? Abração e até a próxima.